Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma maravilhosa aula de Química. Na aula de hoje, a gente vai revisar as funções orgânicas, então prestem muita atenção que a aula é importantíssima, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, me manda um e-mail. Então, roda a vinheta para a gente começar a aula, galera! É isso aí, então vamos começar a nossa aula. Na aula de hoje a gente vai rever os nossos conceitos principais de química orgânica e a gente vai voltar sobre as funções orgânicas, tudo bem? Então, para a gente iniciar a aula, já de começo, tem uma surpresa para vocês. Vocês acabam de ganhar uma nova tabela com as principais funções. Essa tabela é a versão 2.0 da minha tabela de mega resumos em orgânica, beleza? Então é só fazer o download aqui embaixo do vídeo ou na própria plataforma que vocês têm, já vou colocar disponível. Qualquer dúvida, não conseguiu baixar, entre em contato comigo, beleza? É exclusivo para vocês que são os meus alunos, certo? Ninguém mais, depois eu vou pro privado, ninguém vai fazer o download mais dessa tabela. Beleza, galera? Tranquilo? Então agora a gente vai iniciar com as nossas funções orgânicas. Primeiro, a gente vai ter que dar uma revisada sobre aquele conceito da nomenclatura oficial da IUPAC. Tudo bem? Então, o conceito inicial da IUPAC, ela mostra pra gente que a gente tem que separar, dividir, fragmentar esse nome das funções orgânicas ou do composto orgânico em três partes. Tudo bem? Então essa parte é et, que tem o nosso prefixo, depois vem o infixo, que indica número de ligações, depois vem perdão, o sufixo, que indica a função. Tá? A gente vai focar muito nessa aula nas funções. Tudo bem? Então presta muita atenção. O prefixo então, vai remeter para a gente aquela quantidade de carbonos da nossa cadeia. Para um prefixo 1, met, para 2 carbonos, et, para 3, prop, para 4, but, pent, ex, ept, ect, non, dec, undec, dodec, tridec, assim por diante. Tudo bem? Então, primeira parte do nome do meu composto vai indicar o número de carbonos que eu tenho naquela cadeia principal. O nome do meio, prefixo do meio, que significa o infixo, meio, ela indica ligação. Se for dupla é an, se for simples é an, se for uma dupla en, se for uma tripla in, duas duplas de en, duas triplas de in, três duplas trien, três triplas tri-in e assim por diante. Tudo bem? E a função, que é o que a gente vai focar muito na aula de hoje. Beleza? Bom, então para a gente começar, nós aprendemos também na parte de hidrocarbonetos os radicais. Galera, tanto esse resumo com as funções como o resumo dos radicais que a gente viu vai estar no mesmo arquivo para vocês baixarem as duas tabelinhas para estudar, tudo bem? Então com um carbono a gente viu lá, o radical ele tem o nome de metil, met mais o termo il para indicar que ele não faz parte da cadeia principal, ele virou uma ramificação. Tá? Com 2 carbonos etil, com 3 carbonos eu posso ter 3 variáveis, propil, isopropil, ciclopropil. Com 4 carbonos, butil, sec-butil, terc-butil, isobutil e ciclobutil. E aqui nós temos outras ramificações especiais. Então nós temos nafetil, alfa-nafetil, que vocês podem ver que o alfa está conectado, tanto aqui quanto no beta, o carbono, a posição que está conectada na minha cadeia principal é aquele carbono, nesse caso aqui, é o primeiro carbono depois da junção desses dois benzenos, e ali é o segundo carbono, beta-nafetil, que é o segundo carbono que está conectado na cadeia depois dessa junção. Tem o vinil, que é o único radical com dupla, fenil e benzil, que é o que a gente vai trabalhar mais. Fenil, radical anaromático direto na cadeia. Benzil tem um CH2 antes. O fenil é derivado do fenol, que é uma função que a gente vai ver também revisar hoje. Bom, então vamos para os resumos propriamente ditos. Deixa eu só acertar uma coisinha aqui, galera, para ficar melhor, para vocês me ouvirem melhor. Aí. Bom, beleza, agora sim.
Nessa parte aqui que a gente tem agora dos resumos, galera, a maior parte dessas funções já tem vídeos que eu gravei: hidrocarboneto, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico, éster, éter, aleto orgânico, aminamida. Tá? Todos esses compostos e algumas funções mistas já tem vídeo anterior, então reveja. Nessa aula a gente vai passar meio rápido só para revisar, e eu vou acrescentar nitrocomposto, nitrilo, ácido sulfônico e os compostos de Grignard. Só vou dar uma pincelada. Tudo bem? Então ficou em dúvida em alguma coisa específica da parte da nomenclatura, da parte da característica? Volta no vídeo, tudo bem? Esse vídeo é só para realmente dar uma revisada. Beleza, galera? Bom, vamos começar lá com os hidrocarbonetos. Então, hidrocarboneto, o próprio nome já está dizendo, carbono e hidrogênio. Então, grupo funcional, nem grupo funcional propriamente dito, né? Simplesmente a composição, a gente pode dizer carbono e hidrogênio. Exemplo, com carbono e metano. Aqui eu sempre vou dar um exemplo com a cadeia indicando o número de carbono e hidrogênio e a outra cadeia com fórmula de traços. Sempre essa variável. É o que está na tabela também. Bom, ali, tá vendo que eu indiquei uma dupla, galera? É muito comum apenas em hidrocarboneto ter uma ramificação complexa, ter insaturações, tá? Nas funções, quando a gente envolve função, geralmente no vestibular, eles não pedem compostos muito complexos, com várias ramificações, com funções, com insaturações, tudo no mesmo composto. Tudo bem? Então aqui, hidrocarboneto geralmente ramificado, com insaturações, ou indicar as funções e alguns nomes mais simples. Tudo bem? Bom, então hidrocarboneto, tranquilo. Reveja a aula de hidrocarbonetos, que é importantíssima, tá? Então é uma das primeiras aulas que a gente já iniciou em orgânica. Tudo bem? Bom, para a gente voltar então, vamos agora para álcool. Galera, na função álcool, o grupo funcional foi justamente uma pergunta que me fizeram nas aulas anteriores e eu adorei. Gabizinha me perguntou qual que é a diferença de função e grupo funcional. Isso é muito interessante, galera. A função, ela é um grupo de compostos que pode ter vários compostos com a mesma características, mas compostos distintos. Por exemplo, tem o etanol, metanol, propanol, que está no grupo agrupado numa função chamada álcool. A semelhança que eles possuem é que eles têm o mesmo grupo funcional. Tá? Lembra do reino, filo, classe, ordem, gênero, espécie que a gente estuda lá em biologia, que a gente vai agrupando? É a mesma coisa, tá? Então a gente tem semelhanças que agrupam a gente na mesma função, mas nós temos compostos com características diferentes que são propriamente compostos diferentes, tá? Grupo funcional é o conjunto de átomos, conjunto de elementos. Por exemplo, a hidroxila, ela está presente em compostos que têm a função, que estão agrupados em álcool. A hidroxila, ela também está presente em ácido carboxílico, também está presente em fenol. Tudo bem? Então, a hidroxila, propriamente dito, esse conjunto de elementos chamado hidroxila, é um grupo funcional do álcool, mas também pertence, faz parte, compõe outras funções, outras substâncias. Tranquilo? Então, função é um grupo de substâncias, grupo funcional é um arranjo de elementos que enquadra aquelas substâncias em determinada função. Tudo bem? Tranquilo? Então, o álcool. O grupo funcional do álcool é a hidroxila. Tá vendo que eu coloquei lá C saturado? Por que eu coloquei carbono saturado? Porque se for em carbono insaturado, vira enol, en-ol, dupla mais hidroxila. Tudo bem? Então, em carbono saturado é o nosso álcool. Por exemplo, o metanol, metanol, ou o butanol, butanol, tá? Indiquei o número para não ficar na dúvida. É 1 butanol, 2 butanol. Tudo bem? 3 não pode ter, porque a contagem menor vai do outro lado depois. Então, vamos voltar. Vamos agora pegar o fenol. Galera, fenol é a hidroxila, o mesmo grupo funcional de álcool. Tudo bem? Só que a função ou as características de quem tem a hidroxila, esse grupo em um carbono aromático, em um anel aromático, é diferente do álcool. Então eles enquadraram em um outro agrupamento. Tudo bem? Bom, grupo funcional hidroxila também, só que em carbono aromático. O que é um anel aromático? É esse cara aqui, é o hexeno. Lembra que esse círculo em volta desse anel, ele está indicando pra gente
que eu tenho 3 duplas em ressonâncias. Não esqueçam, tá? Esse círculo no anel aromático, no benzeno, indica 3 duplas alternadas. Posso colocar as 3 duplas, não importa, tanto faz, tá? Esse cara, o mais simples, anel aromático com hidroxila, eu chamo ele de hidroxbenzeno ou simplesmente fenol. Esse é o legítimo fenol, que é um anel aromático e hidroxila. Tudo bem? Bom, posso ter também radical junto. Olha o 2-etilfenol. Por que o 2? Porque o carbono número 1 é o carbono que está o benzeno. Então o 2 é o depois dele. Tudo bem? Posso chamar de 2-etilhidroxbenzeno. Posso chamar de alfa. Por que alfa? Porque é o primeiro carbono depois do carbono que tem a hidroxila. O carbono que tem a hidroxila é esse, o primeiro é esse que está o radical etil. Então é 2-etilhidroxbenzeno ou alfa-etilfenol ou alfa-etilhidroxbenzeno. Dei todas as possibilidades aqui, tudo bem? Mas principalmente a gente vai focar no 2-etilfenol, tá? É o nome mais comum para ser abordado em vestibular. Beleza? Então vamos voltar, vamos pegar aldeído. Galera, aldeído, grupo funcional C-O em carbono primário, na ponta, nas extremidades. Guardem isso, aldeído é C-O na extremidade, tudo bem? Carbono primário. Então nós temos metanal, olha um radical, olha um aldeído ramificado. 2-metilpropanal. 2-metil no segundo carbono. Qual que é o primeiro? Galera, outra função, as duas principais funções que eu não preciso indicar o grupo funcional, a posição do grupo funcional é aldeído e ácido carboxílico. Por quê? Porque é o primeiro carbono e é o da extremidade. O máximo que eu posso ter é um dial. Eu ter o mesmo grupo, no caso a dupla O para aldeído, nas duas extremidades. Aí eu ponho os dois valores da extremidade. Nesse caso eu não preciso porque vai ser os dois da extremidade. Se eu tenho uma propanodial, eu sei que é 1 e 3. Eu sei que é as extremidades. Tudo bem? Então gravem, aldeído e cetona não indica o número do grupo funcional. O resto eu preciso. Se tem dupla, tem radical, eu preciso indicar. Só o grupo que não. Tudo bem? Faça o teste, galera. É o que eu sempre faço. Ficou na dúvida? Nossa, será que eu preciso indicar o número aqui? Será que eu não preciso? Ficou na dúvida? Tente. Veja outra possibilidade. Bom, se eu não indicar o número, será que eu consigo chegar exatamente nesse composto? Ou eu posso ter dúvida em querer representar outro tipo de composto? Ficou na dúvida? Omite e tenta dar outros nomes ou outras fórmulas para aquele mesmo composto. Tudo bem? É um teste bem interessante para fazer se gerar dúvida dessa forma aí. Beleza? Então, aldeído foi, agora vamos para cetona. Galera, cetona tem o mesmo grupo funcional que aldeído, tem o mesmo conjunto que a dupla O. Só que agora, olha o detalhe, carbono secundário, indiquei secundário. Grupo funcional C-O no meio do meu composto, não está na extremidade, agora vira cetona, tá? Eu indiquei, eu anotei aqui, ó, menor cetona que existe, propanona. Por que que é a menor já com 3 átomos de carbono? Bom, se eu tivesse 2 seria aldeído. Tudo bem? Então a única possibilidade de eu ter um carbono secundário no meu composto é com 3 carbonos, então a menor cetona é a propanona. Nome comercial, acetona, que é aquele removedor, aquele solvente orgânico removedor de esmalte, de tinta. Tudo bem? Então a propanona é a menor cetona que existe, C-O no meio. Posso ter 2 cetonas. Olha a dúvida. 2,4 diona. Pentan 2,4 diona. Preciso pôr 2,4 diona? Ficou na dúvida? Será que tem 2,3 diona? Bom, 2,2 ou 3,3 ou 4,4 não vai ter porque o número de ligações vai estourar. Mas eu posso ter o 2 e 3, tá? Eu posso ter aquela dupla O no meio aqui, nessa intersecção. Eu posso também ter. Então, nesse caso, eu tenho que indicar pentan, porque tem 5 carbonos a cadeia, 2,4, a posição 2 e a posição 4, eu tenho 2 diona, 2 grupos funcionais de cetona. Tudo bem? Tranquilo? Ficou na dúvida? Volta nos vídeos principais lá. Fechou?
Vamos voltar, vamos para ácido carboxílico. Galera, ácido carboxílico, grupo funcional C-O-OH. Ele tem tanto o agrupamento de elementos, por isso que o grupo funcional hidroxila mais carbonila vira carboxila. Olha que legal. Ácido carboxílico vem da união de carbonila C-O com hidroxila OH. Então, se eu ponho uma dupla O mais uma OH, eu tenho hidroxila carbonila, vira carboxila. Tudo bem? Galera, representei daquela outra forma. COOH. É muito comum representação em vestibular, principalmente para ácido carboxílico contraído. Tá? É muito comum, principalmente essas funções que eu ocupo 2 linhas para escrever. Tá? Se eu fosse representar o ácido carboxílico, né, a gente sempre tem aquele problema, né, de ter dupla O ou H, vou representar um éster também. Então o vestibular coloca isso na forma horizontal, geralmente bonitinho. Tá? Não é uma unanimidade, mas é muito comum para ácido. Ok? Exemplos, principalmente metanóico ácido fórmico. Lembra de forme A7. Forme 1 carbono, A7 2 carbonos. E o ácido propanóico lá do outro lado. Tudo bem? Não precisei identificar no propanóico que é propan-1-óico. Não precisei, porque sempre vai ser propan-1-óico. Ou propandióico, mas é sempre o primeiro e o último no máximo. Tudo bem? Aldeído e ácido carboxílico não indica número do grupo funcional. Dupla, insaturações ou ramificações, sim. Certo? Saindo daqui, sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico. Eu retiro o hidrogênio ionizável, o hidrogênio que vai virar um íon H+, e incorporo lá um metal. Olha só, o hidrogênio estava fazendo uma ligação covalente com a hidroxila, ele foi retirado e agora entrou um metal. Tudo bem? Ao invés de formar efetivamente ali uma ligação covalente, agora eu tenho um íon metálico. Metal mais a metal, ligação iônica. Então a característica que eu tenho não é uma ligação de compartilhamento de elétrons, mas é uma atração eletrostática. Eu tenho efetivamente o metal positivo e efetivamente o oxigênio negativo. Ímã, atração eletrostática, cargas opostas. Por isso que é muito comum em vestibular estar indicado O menos metal mais, O menos Na mais, O menos K mais. Tudo bem? Sempre que eu tenho, então, não é comum, na verdade estaria até errado se eu indicar o NaCl. Eu vou indicar Na traço, ligação, Cl. Tá? Eu não vou indicar que o Na está ligado com o Cl por compartilhamento. Na verdade é uma atração de carga oposta. Na mais, Cl menos. Oxigênio menos, Na mais, atração de carga oposta. É uma frescura que os químicos levam muito a sério quando é ácido carboxílico, quando é um sal derivado de ácido carboxílico. Tudo bem? Então nada mais é do que tirar o hidrogênio e incorporar o metal. Tudo bem? Incorporando o metal, nome. Quando eu tenho se eu tenho um carbono só, eu tenho metanóico, ico vira ato. Lembra da regrinha? Tem lá também nos ácidos, né? Mosquito, asqueroso, timato, tipico, timeto no vidrico. Mosquito, ito, asqueroso, oso. Ito, oso. Timato, tipico, timato. Ico, ato. Ico, ácido metanóico, ico vira ato. Metanoato. Metanoato de sódio, propionato de potássio. Pode se chamar de propanato, propanato ou propionato. Propanato de sódio, de potássio ou propionato. Metanoato de sódio. Tranquilo? Sossegado? Dúvidas? Remete ao vídeo anterior. Saindo daqui, vamos para o éster lá. Galera, éster confunde muito com éter. Éster, tá vendo que eu tenho um S ali? Eu tenho um S, eu tenho algo a mais, eu tenho a C-O. Éter é o T entre dois E, oxigênio entre 2 carbonos. Éster tem algo a mais que a C-O. Tudo bem? O éster, por isso que a gente, na ordem que a gente vai estudar, na ordem que a gente estudou, o que a gente viu? Hidrocarboneto, álcool, fenol, ácido carboxílico e aldeído, cetona, ácido carboxílico e entramos em éster. Tá vendo que ácido carboxílico já veio éster? Por que já vem éster? Porque é derivado de ácido carboxílico.
Ao invés de eu retirar o hidrogênio e colocar um metal, como eu vi em sal de ácido carboxílico, eu retiro o hidrogênio e incorporo uma outra cadeia carbônica, uma outra sequência. É comum eu representar COOC e continua a minha cadeia. Tudo bem? Nome. O ato, o que vem do ácido. Lembra do ácido? O ácido não termina em ico, ico não vira ato. Bom, a parte que derivou do ácido, nessa parte aqui, C dupla OO, metanoico vira metanoato. E depois eu conto o radical do outro lado, etila. Olha do outro lado, o etanoato de etila. Etanoato de etila. 2 carbonos para o ácido, 2 carbonos do outro lado, que no caso é uma reação com álcool. Ácido mais álcool, éster mais água. A gente também viu essa reação na aula anterior, ok? Acetato de etila, lembra do acete? Eu posso substituir todos os nomes que eu tenho com et por acete. Então, etanoato de etila, acetato de etila. Tranquilo? Vamos continuar, não podemos perder tempo nos resumos. Bom, agora vamos, saímos de éster C-OH e vamos para éter. Éter. Bom, oxigênio entre 2 carbonos, tá? Oxigênio entre 2 carbonos. Bom, aqui eu tenho metano ou éter dimetílico. Do outro lado eu usei essa nomenclatura, etox, etano ou éter dietílico. É muito comum para éter, onde eu tenho as duas porções iguais, usar o termo dietílico, dipropílico. Tudo bem? Para dar esse nome, galera, não esqueçam, tá? Ox é a parte menor, então a menor porção, aqui tá igual, tá? Não tem jeito. A menor porção recebe o termo ox e a maior porção recebe o termo hidrocarboneto normal, etano, propano, butano. Tudo bem? Então a menor porção ox, maior porção nome do hidrocarboneto. Beleza? Bom, vamos para aleto. Olha, saí de éter, vou para aleto orgânico. Aleto orgânico é muito simples. Nada mais é do que a família 7, halogênios, halógenos, 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, astato às vezes, raramente, tá? Família 7. Bom, é só dar o nome. Se a cadeia for simples, eu coloco o termo, como ele é o elemento da família 7 entra como um ânion, o ânion, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Família 7, ficou claro que Abramo imitou a Antártica. Né? Ficou claro que Abramo imitou a Antártica. Quando entra como ânions, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Astateto. Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, principalmente. Beleza? Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Bom, se eu tenho bromo, brometo. Brometo de etila. Tá vendo que eu tenho bromo grudado no radical etila? Olha do outro lado eu mudei. Por que eu não coloquei cloreto de butano, butila, cloreto de butila? Eu não coloquei porque o cloro não está na posição 1, ou eu tenho outra possibilidade para mudar a posição. Quando eu tenho isso, ou quando o meu cloro, meu bromo, meu flúor, ele entra como se fosse um radical, tá vendo que ele parece muito com o radical metil, etil? Eu indico como se fosse um radical, tudo bem? Então eu vou voltar. Quando a estrutura é simples, eu não tenho muita opção. Bom, se esse bromo tivesse nesse carbono, seria o mesmo nome. Não tem outra opção. Quando é bem simples, geralmente recebe o nome do ânion mais a terminação ila, como se fosse uma ramificação. Brometo de etila, por exemplo, cloreto de propila, tá? Mas quando eu tenho esse elemento junto com a cadeia principal, numa posição que não é habitual, não é a posição simples, não é a posição 1, é muito comum a gente indicar ele como radical. Eu particularmente prefiro só usar aquele lá. Eu posso colocar isso aqui, tá? Posso colocar um bromoetil, um bromoetano tranquilamente, tá? Mas é muito comum o vestibular fazer isso. Então lá sempre faz isso. Beleza, foi. Agora, amina. Amina e amida são derivadas da amônia. Amônia NH3. Tudo bem? Amônia NH3.
Bom, a amina eu tenho primária, secundária, terciária. Primária, quando eu tiro um hidrogênio do NH3 e coloco uma cadeia carbônica, vira amina primária. Se eu tirar 2 hidrogênios e pôr 2 carbonos, 2 grupos carbônicos, vira uma amina secundária. Se eu pôr 3, vira uma amina terciária. Para aí, porque eu só tenho NH3, só tenho 3. Show? Bom, nome. Muito, muito simples. Nome dos radicais em ordem alfabética, seguido do termo amina. Pronto. Se eu tenho um radical metil, metilamina. 2 radical metil, dimetilamina. 3 radical metil, trimetilamina. Metilamina, dimetilamina, trimetilamina. Lá do outro lado, fenilamina. Radical fenilamina. Embaixo, etil. Olha o secundário ali, galera. Olha que interessante, eu substituir uma parte com radical etil e outra parte com radical propil. Ordem alfabética, etilpropilamina, etilpropilamina. Aqui embaixo, faltou só a perninha do metil, caiu, galera. Pus ele por baixo aqui, tá? Aqui tem uma perninha. Então fica etil, metil, propilamina. Substituir tudo. Etil, propil, amina. Tudo bem? Então eu substituí os 3, eu indiquei, faltou aqui uma perninha, pro metil. Ordem alfabética, etil, propil, metil, amina. Tudo bem? Etil, metil, propil, amina. Tranquilo? Sai amina, entra amida. O grupo funcional, a diferença da amida é que eu tenho uma dupla O. Amina. Galera, lembra que amina é muito parecido com amônia. Não fiz nada, eu só tirei hidrogênio e pus carbono. Amina, amônia. Amida. Tá vendo que eu tenho um D ali? Eu tenho uma perninha do D para cima. Esse perninha do D para cima é o dupla O, né? Vamos imaginar essa loucura, ok? Então, amida, dupla O. E geralmente, na verdade, eu só vi no vestibular apenas amida com um hidrogênio substituído. Amida é simplesmente nitrogênio ligado a C dupla O. Essa função é a que mais gera dúvida, é o que a gente vai ver nos exercícios logo mais. Tá? Sempre que tem um nitrogênio, ao invés de você... Muitas pessoas pegam aquele grupo funcional, pega esse nome aqui, acha que isso é uma amônia, isso é amina e isso é uma acetona, um aldeído. As pessoas separam isso. Por isso que essa função confunde muito, e ácido carboxílico e éster também, porque as pessoas não olham quem está do lado, quem é o periférico. Tá? Eu não posso olhar, olhei uma hidroxila, é álcool. Não, pode ser ácido carboxílico. Olhei uma dupla O. Bom, dupla O pode ser ácido carboxílico, pode ser um éster, pode ser um ácido carboxílico, pode ser uma amida. Então, olha quem está do lado, olha dos dois lados, não tem ninguém, só tem a dupla O aqui no meio, beleza, cetona. Ah, não, peraí, tem uma NH2 aqui. Ah, então é amida. Tá? Então toma cuidado que o vestibular adora pôr esse tipo de função, principalmente porque o grupo funcional tem mais de um elemento diferente e aí a pessoa se perde ali em duas funções diferentes. Ok? Nome. É muito parecido com o que a gente viu antes da amina, só que agora tem a final amida. E geralmente eu posso usar etanoamida, só que o O e o A, duas vogais juntas, aí o PAC acha que soa melhor tirar o O e juntar, tá? Então fica metanamida. Metanoamida, aceita. Metanamida, aceita. Beleza? Metanoamida. Olha do outro lado. Butanoamida ou butanamida. Butanoamida, butanamida. Suave? Tranquilo? Beleza? Qualquer dúvida, me avisa ou volta nos vídeos. Sai essa função, vamos pro nitrocomposto. Galera, o próprio nome já está dizendo, nitrocomposto vem de nitrogênio. E esse nitrocomposto deriva-se do NO2, lá do HNO3, onde eu retiro uma desidratação, forma o grupo NO2, que é uma função inorgânica. A gente não vai entrar em muitos detalhes em reações orgânicas, mas esse grupo NO2 ele faz parte de um monte de reações biológicas. Tá? A gente vai ver isso para quem quiser seguir essa parte, tanto em medicina, quanto em biologia, quanto em química, quanto em farmácia, e áreas de reações envolvendo esse grupo aí. Bom,
Os exemplos, nitroetano. Bom, tem um grupo nitro e um etano. Ah, mas e se for propano? Bom, coloca 2 nitropropano, se for no meio, 1 nitropropano. Muito simples, galera, tá? Olha do outro lado, 3 nitropentano, tá no terceiro. 1, 2, 3, 4, 5. Tá no terceiro de 5, 3 nitropentano. Tranquilo, tá? Nome muito sossegado, beleza? Sai esse daí. Nitrila, só pra gente complementar. Nitrila veio do CN. E eu até indiquei ali que tem uma tripla ligação, tá, galera? Carbono faz 4, nitrogênio faz 3. Então o carbono ali fez uma e mais 3 com o nitrogênio do CN, do cianídrico, que vira nitrila, tá? Então aqui nós temos etanonitrila, 2 carbonos. Eu indico esse carbono também junto com esse daqui, tá? Tá vendo que eu tenho et aqui, 2, tá? Esse CN também conta, igual lá no boot. Para dar boot eu tenho que contar aquele carbono lá também, beleza? Sossegado, sem grandes traumas até aqui. Então vamos para ácido sulfônico. Galera, esse aqui é um plus, tá? Eu não vou pedir na prova, deixa eu voltar aqui, eu não vou pedir nitrocomposto, nitrila, ácido sulfônico, composto de Grignard. Eu só fiz isso porque para vocês terem uma tabela completa com todas as funções que vão ser pedidas no vestibular. Tudo bem? Mas não se preocupem com essa última linha, nitrocomposto, nitrila, ácido sulfônico, composto de Grignard, tá? Ácido sulfônico deriva-se. Então, olha só, ácido sulfúrico H2SO4, H2SO3, vira o sulfônico e o hidrogênio, esse grupo também vai fazer parte, na hora que a gente for lá, vem reações de sulfonação, a gente vai ver muito aquele composto ali, SO3H. Tá? Então esse SO3H ácido sulfônico, simplesmente nome do radical. Galera, se eventualmente, o que é difícil, cair no vestibular ácido sulfônico, nitrila, os compostos que são abordados são extremamente simples. Peguei isso daqui de um vestibular. Ácido metano... faltou só o M ali, né, em vez do N. Metanosulfônico, ácido metanosulfônico. Do outro lado, ácido benzenosulfônico, metanosulfônico, benzenosulfônico. Beleza? Na tabelinha tá certinho, galera, tá? Só hora que eu fui transportar pros slides que eu esqueci do Mzinho aqui, tranquilo. Sai essa função, vai pro Grignard. Então o Grignard basicamente é o magnésio junto com o cara da 7A. Então ele fez uma reação onde ele incorporou um catalisador, ele incorporou um intermediário ali, geralmente fica fixo no composto depois. Obviamente algumas reações vai ser recuperado isso daí para voltar como catalisador. Então ele incorpora o magnésio junto com a leda 7A. Magnésio com 7A. Nesse caso aqui, cloreto de metilmagnésio. Cloreto, ânion, metilmagnésio. Olha do outro lado, brometo de etilmagnésio. Brometo de etilmagnésio. Quando a gente for ver reações orgânicas, isso vai ficar muito mais claro. Tá? Eu só coloquei aqui para compor essa tabela. Tudo bem? Não se assustem. Então, composto de Grignard, mas nada mais é do que magnésio com o cara da 7A e só recebe esse padrão. Cloreto de radical metil mais magnésio. Cloreto de metilmagnésio. Brometo de propilmagnésio. Fluoreto de hexilmagnésio. É só isso, tá? Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. Radical, orgânico, mais o magnésio. Tudo bem? Tranquilo? Bom, fechando esse pacote com essas funções, lembrando que essas daqui foi um plus, tá? Funções mistas. Eu tenho as funções mistas, principalmente funções simples. Compostos, olha, não se preocupem que não vai ter um composto com radical, com insaturação, com função mista pedindo nome. Tá? Mesmo que desse, dá pra gente seguir a regrinha. Mas o máximo que pode ter são esses casos, muito comum. Ali eu citei 2 exemplos clássicos, que é o ácido junto com o grupo hidrox a mais e um grupo amino com hidrox. É o mais comum no vestibular, tá? E aí segue o nome, tá? Tá vendo que a prioridade aqui é o meu ácido, tanto que ele é o carbono número 1. A C-O aqui é o meu carbono número 1, C-OH. Então ácido 2-hidrox, ou no segundo carbono, depois desse cara,
2-hidroxetanóico. Posso chamar também de ácido alfa-hidroxetanóico. Olha que bonito. Ácido alfa-hidroxetanóico. Alfa. Primeiro carbono depois da C-dupla-O. Nesse caso, o primeiro recebe o número 2, porque na sequência é o 2, mas na verdade é o primeiro, sem contar a função dupla O, OH. Show? E lá do outro lado, 2-amino-1-butanol. Pergunto, precisava de 1-butanol? Precisava de 2-amino? Com certeza. Essa posição pode estar de qualquer jeito. Pode ter 1-butanol, 2-butanol, 3-butanol ou amino. Tá? Geralmente eu vou dar o menor valor para os dois, então o número 1 ficou para o hidrox, tá? Então 2-amino-butanol. Se é um álcool, isso também é muito relevante, tá? Se é um álcool, se terminou em butanol, o grupo amino entra como se fosse um radical, então a prioridade para dar número é o álcool, é a hidroxila presente no álcool. Tá? Então, muito comum é esse ácido com hidroxila ou uma outra função junto com a hidroxila também. Muito simples, a hidroxila entra como se fosse um radical. Lá do outro lado, o amino entra como se fosse um radical, porque a característica principal é o álcool, presença da amina no álcool, e aí é um álcool com amina. Então eu dou esse nome, 2-amino-butanol. Tudo bem? Função mista máximo é isso daqui, não vai fugir muito. E é o que eu sempre falo, tá? Estudem todas as funções. E eu garanto para vocês, se cair orgânica no vestibular e vocês, eu estudei só as funções principais que o Herbert falou, não vai prejudicar assim absurdamente, que vai tirar a sua posição no vestibular, porque justo caiu uma função mista e essa função mista eu errei, mas as outras questões eu acertei. Isso não vai acontecer. Se você chegar ao momento de conseguir compreender muito bem aquelas principais funções e as variáveis dela, é certeza que você é bem colocado no vestibular ali de primeira fase tranquilamente. Tudo bem? Então, fixem as principais funções. O que o vestibular faz? Galera, a gente está resolvendo exercícios de vestibular em todas as aulas. Vocês estão acompanhando, não tem nada que foge do script. Certo? Vamos, então, agora, a continuação, nós vamos para os exercícios propriamente ditos. Certo? Então, baixem a tabelinha nesse vídeo, ou peçam para mim, mandam um e-mail, mandam um zap. E aí eu vou enviar essa tabelinha composta tanto pelo resumo de hidrocarbonetos, radicais, quanto as funções. Certo? Ficou muito em dúvida, nomenclatura específica? Volta nos vídeos, tá? A gente tem aí acho que são 8, 10 vídeos só de grupos funcionais separadinhos. Certo? Bom, exercício basicamente vai seguir a mesma coisa, tá? Nesse número 1, vocês têm aí no material para acompanhar. Lembrando que essa aula nossa é aula 28 e 29, tá? Então, aula 28 e 29 é um resumão. Até aqui da aula 20 até a aula 27 são funções, 28 e 29 é resumo, tá? Então, nesse primeiro exercício, pede para identificar. Galera, olha o vizinho. Tá vendo que eu tenho uma hidroxila aqui, uma dupla O aqui, uma hidroxila, tá? Se eu não olhasse essa hidroxila só dupla O, beleza, um aldeído. Se eu olhar só dupla O, um álcool. Mas eu olhei os dois, ácido. Sempre a condição da função mais complexa que eu consegui. Envolve C dupla O, envolve tudo. Tudo bem? Mas aqui é só álcool, toma cuidado, tá? Aqui essa C dupla O tá pro outro carbono e aqui tem outro carbono, não tá no mesmo carbono. Tá vendo que aqui tá no mesmo carbono? No mesmo carbono é ácido carboxílico. Do outro lado são carbonos diferentes. Cuidado. Beleza, aqui eu já facilitei e já coloquei, tá? Aqui para não confundir, dupla O. Isso é uma função só, uma função. Não é aldeído, cetona e um éter, outra coisa com O, tudo bem? Amina, bom, não tem nada no seu vizinho, carbono simples, hidroxila e óleo 3 e 4. Diferente. Olha só que interessante, aquela relação que eu falei. Tá vendo que é o mesmo grupo funcional, mas funções diferentes? Tem a mesma característica, mas não é o mesmo composto. Ele tem o mesmo arranjo de elementos, mas não faz parte da mesma função. Tá? Parecido, álcool e fenol, beleza. Fenol a gente vai ver que é mais ácido, tá? Ele tem características diferentes. Show. Na letra C também já fiz um aparato
para resumir, tá? Para a gente ver isso, pode pegar a tabelinha, tá? Se você não tiver no nível avançado, eu ainda não consegui, galera, pelo menos para chegar no vestibular, chegar a fazer uma prova, eu preciso conhecer hidrocarboneto muito bem mesmo, radicais, ramificações, dupla ligação, identificar a cadeia principal. Hidrocarbonetos é a base, tá? Depois tem que conhecer aldeído, fenol, saber diferenciar, álcool e fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, amina e amida. Tudo bem? Hidrocarboneto, álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, amina, amida. Pelo menos essas funções. Tá? Se conseguir no vestibular, sabendo muito bem essas funções, a parte de orgânica de nomenclatura tá tranquilo. No número 2 agora, a curcumina. Eu vou contar até na hora que a gente resolver esse exercício uma historinha da curcumina que, né, não é puxar sardinha pro meu lado, mas é justamente o meu grupo de trabalho já trabalhou com a curcumina. A gente tem uma coisa praticamente pioneira no Brasil, a Unicamp faz um trabalho maravilhoso. Eu vou até passar o vídeo para vocês, utilizando nanopartículas com a curcumina no tratamento de câncer, principalmente câncer de próstata. A Unicamp, ela é pioneira no mundo inteiro no estudo de curcumina associado com nanopartícula. Tá? Aqui conta um pouquinho de histórias, tudo bem? Então é excepcional o trabalho que é desenvolvido por um grupo lá do CNPq, do Matheus Borba, que trabalha com a curcumina. Eu vou passar o vídeo para vocês. Certo? Então aqui basicamente ele tem a fórmula estrutural investigada da curcumina, e aí tá falando, na estrutura da curcumina identificam-se grupos de quais funções? Tem as funções aqui, indica lá do outro lado, certo? No exercício, a gente vai resolver. Aqui, vai identificar também, né, para função... Galera, tá vendo que ele não pediu nome? Qual é o nome desse composto? Bom, aqui eu tenho, nesse cara aqui, provavelmente é um oxigênio. Bom, aqui tem característica de ser um éter, mas do outro lado tem uma dupla O. Essa dupla O, naquele caso lá, é uma cetona, talvez, cíclica. Bom, cetona, éter, eu não sei dar nome nesse composto. Então, esse tipo de composto, função mista, o que ele está pedindo no exercício? Identifique a função. Pronto, tá? Nesse daqui, identifique a função. Eu acho que deve ter a legenda aí, tá? Vermelhinho, oxigênio, azulzinho, provavelmente nitrogênio, tá? Nesse caso, a mesma coisa. Identificar. Show? Aqui, nós temos a estrutura de vitamina A e vitamina E. Tá? Esse exercício é muito comum estar associado com solubilidade. Tá? Então, eu tenho até esses vídeos falando sobre solubilidade de vitaminas, sabendo quem é mais polar, quem é mais apolar. Tá? Então, a gente consegue observar grupos hidroxilas presentes nesse composto aqui. Tá? Aqui já tem menos hidroxila, principalmente a vitamina C, muito comum, aí, mas não é o caso desse exercício. Ele pede. As vitaminas são substâncias dispensáveis ao nosso organismo, que sintetiza algumas delas, mas em quantidades inferiores às necessárias. Diferente, galera, que vocês estão vendo lá em biologia, provavelmente, que eu tenho compostos, aminoácidos que são essenciais e aminoácidos não essenciais. Tá? Os não essenciais meu corpo produz. Ótimo. Vitamina não acontece isso. A maior parte das vitaminas o meu corpo não produz. E aqui ele produz uma quantidade muito insuficiente. Por isso que vitaminas eu preciso ter na alimentação. Tudo bem? Diferente de açúcar, por exemplo, que não há necessidade. Bom, gordura também é muito importante. Eu preciso de gordura no meu organismo. Aqui, justamente para dissolver, principalmente a vitamina A, né? Fixar a vitamina A. A vitamina A é lipossolúvel, só se dissolve com gordura. Se eu não tenho gordura, eu não fixo vitamina A. É simples. E ali tem a principal fonte, tá? E uma anomalia se eu não consumir a quantidade correta, né? Que é, no caso, cegueira noturna. E no caso, para vitamina E,
eu tenho a esterilidade e a disfunção muscular, também faz parte da síntese muscular, certo? O que ele quer? Identifique as funções presentes nas vitaminas. Bom, se perguntasse qual o nome desse composto, eu ia falar vitamina E. Nem dá pra gente ter uma ideia, assim, é uma coisa muito louca aqui, por isso que ele está pedindo único e exclusivamente funções. Beleza? No exercício de número 5, galera, a nossa prova e esses exercícios que são exercícios de vestibular, vai cair identificação de função, alguns nomes característicos, mas não sai muito disso, tá? A gente vai ver reações orgânicas depois que também cai, mas basicamente é isso. Na minha prova vai ser a mesma coisa, identificar funções em compostos. Tudo bem? Tranquilo? Toma cuidado, que sempre tem as pegadinhas indicando éter, éster, já vi uma amida aqui de longe, tá? Toma cuidado com essas coisas que podem confundir. Bom, na letra C, na número 6, perdão, mesma coisa, identificar função relacionada à morfina. Depois eu vou contar também essa historinha aí do Friedrich Stirner. Na 7, mesma coisa, vitamina A e composto A, perdão, e composto B, relacionando também a função. Próxima aula eu vou seguir esses exercícios, vou ler certinho. Vou dar um tempo para vocês resolverem esse exercício e aí depois a gente vai elucidar. Tudo bem? Então, qualquer dúvida para resolver esses exercícios, se essa aula não foi suficiente, se esse resumo que eu acelerei um pouco, é muita função para abordar numa aula só de 40, 50 minutos, revejam os outros vídeos, tá? Revejam os vídeos mais completos, e aí eu tô aqui para esclarecer todas as dúvidas dessas funções. Aproveitem que a gente encerra funções orgânicas, daqui para frente a gente vai entrar em isomeria, a gente vai entrar em reações orgânicas, não dá para voltar em detalhes, principalmente quando a gente for falar de isomeria, tá? Eu quero que vocês comparem dois isômeros, aldeído e cetona. Se eu não souber o que é um aldeído, não souber o que é uma cetona, não tem como eu comparar esses compostos. Então a gente trava a matéria aqui. Tudo bem? Próxima aula, então, a gente se vê. Fui, galera. Abraço!